Elisa Beranger, que vai nos falar das revoluções dos planetas. Não apenas o Sol, cada um dos planetas renova sua força ao retornar à exata longitude natal. Para definir o potencial de desenvolvimento das condições natais dos planetas visíveis em cada um de seus ciclos, é preciso elaborar e interpretar seu mapa de retorno. Celisa tem formação acadêmica em arquitetura e urbanismo, consultora, pesquisadora e autora de textos e livros, diretora do Espaço do Céu, palestrante em congressos ibero-americanos e ex-presidente do SUNAT. Boa tarde a todos. É um prazer estar no meu 20º simpósio. Felizmente participei de todos, é uma honra. Nós vamos falar de uma questão que a Revolução Solar é bastante utilizada, tão conhecida e popularizada, que algumas pessoas que vêm fazer o mapa pela primeira vez perguntam se devem fazer próximo dos seus aniversários, porque ouviram falar que tem alguma coisa ligada ao aniversário. E aí a gente explica que fazer o mapa natal pode fazer em qualquer época, aliás, pode fazer o anual também em qualquer época. O astrólogo pode ter que fazer mais de uma revolução solar. Poucos utilizam as revoluções dos planetas. Alguns a revolução de Júpiter ou a revolução de Saturno, mas ainda é uma questão muito pouco utilizada na astrologia. Mas isso já é aconselhado há muito tempo. O famoso Jean-Baptiste Laurent de Villefranche, autor da astrologia gálica do século XVII, no seu livro 23, dedicado às revoluções, aborda essa questão em 2 capítulos. Primeiro, capítulo 3, as revoluções genetílicas dos planetas, sua força e vitalidade. Morin diz que Ptolomeu não falou das revoluções dos planetas. Mas lembra que Jerome Cardan, do século XVI, no livro de Julgamento dos Nascimentos, capítulo 6, afirma a utilidade das revoluções dos planetas. E Morin critica Cardan, que diz que a revolução de Mercúrio pode não ser tão importante porque ela ocorre muitas vezes. E Morin diz que é tão importante quanto a dos outros planetas. Morin afirma que o planeta é desenvolvido através da sua própria revolução, embora vá reconhecer que a revolução solar é primordial e muito importante. Então, as revoluções dos planetas são muito importantes. Só o mapa da revolução vai mostrar como o planeta renova sua força em relação às próprias condições natais. Então, o retorno vai mostrar em cada período, ou seja, no período que durar o retorno, o grau de ajuda ou impedimento para o desenvolvimento do planeta de acordo com suas condições natais. Ou seja, nós sabemos que a Revolução Solar é um desenvolvimento do Sol natal, através das suas várias casas que ele percorre, dos seus diversos aspectos que ele vai ter. A mesma coisa vai ocorrer com relação às revoluções dos planetas. O outro capítulo, onde Morin aborda essa questão, que é o capítulo 8, se o estado anual do nativo pode ser suficientemente conhecido pela revolução solar apenas, caso a revolução de outros planetas seja omitida, Morin afirma que, sem dúvida, a força das virtudes do Sol é maior do que a dos planetas. Na verdade, ele é o rei dos planetas, uma causa superior para eles, e, portanto, a revolução solar é a mais importante das revoluções. Porém, primeiro ele diz: todos sabem que quando um planeta tem um aspecto com o Sol no mapa natal, ele se torna muito importante.
Então, o Sol o destaca, mas o planeta se torna importante quando ligado ao Sol. E lembra também que é senso comum, isso já no século XVII, que se um planeta retorna à posição natal junto com o Sol, ou seja, na revolução solar, ele vai estar fortalecido no que ele pressagia no nascimento, produzindo efeitos notáveis de acordo com suas determinações natais. Ou seja, eu, na verdade, comecei a usar as revoluções dos planetas exatamente quando eles retornavam junto com o Sol. Porque a revolução do planeta dava indicações em termos de assunto, casa que ele se localizava, que complementavam a interpretação desse planeta na revolução solar. Mas Morin vai lembrar, o Sol não é a fonte de todas as virtudes celestes, ou seja, não existe só o Sol. Então a revolução do Sol não é suficiente para o entendimento do estado anual do nativo com relação ao restante do céu, ou seja, ao restante dos planetas. Cada planeta é responsável por suas próprias virtudes. O Sol não excita as virtudes de Saturno, pois não as produz, porque as virtudes de Saturno são de Saturno. Cada planeta atua com suas próprias virtudes e de modo individual com relação à Terra. O julgamento mais preciso com relação ao que o planeta poderá promover precisa ser feito através da revolução do próprio planeta. Então, no final do capítulo, Morin ressalta também a importância das revoluções lunares para a avaliação das condições mensais, após a avaliação das condições anuais indicadas pela revolução do Sol e dos planetas. É interessante que nesse capítulo Morin critica Jérôme Cardan, porque Cardan indica a revolução lunar da revolução solar, ou seja, que é conhecida como Sol lunar. Sem dúvida, essa revolução também funciona, especialmente quando a Lua está num papel marcante na revolução solar. Mas Morin diz que a revolução da Lua natal é muito importante. Eu não sei se vocês sabem que há pessoas, como eu encontrei, por exemplo, Rubi Dumont, na Argentina, que, seguindo uma indicação do Alexander Marr, usa a revolução lunar precessionada, ou seja, ela vai mudando a cada ano. Então, existem 3 tipos de revolução lunar. Bom, eu entrei em contato pela primeira vez com uma bibliografia a respeito das revoluções dos planetas, de 2 autoras inglesas, Babs Kirby e Jane Stubb, Interpreting Solar and Lunar Return, onde nesse livro elas enfocam as revoluções de Mercúrio, de Vênus e de Marte. E anos depois eu me deparei com uma outra autora, essa americana, Celeste Teal, que tem um livro chamado Identifying Planetary Tigers, onde ela enfatiza a revolução de todos os planetas. Então, essa é uma bibliografia para quem se interessa por esse estudo. Então, vamos lá. O mapa do retorno do planeta é o único que vai contar a história sob a perspectiva do planeta, detalhando a evolução do seu padrão relativo, sem dúvida, ao mapa natal. Como serão desenvolvidos as condições natais e expressos no período compreendido pelo retorno. Na revolução do planeta, os luminares e os demais planetas vão se expressar em relação ao significado do planeta retornado. Por exemplo, uma Lua, numa revolução de Marte, vai indicar como a pessoa vai agir por suas necessidades. Quer dizer, a base sempre vai ser o planeta. O que ocorre diferente também na revolução dos planetas é que eles podem ter 3 retornos. Se o retorno ocorre, digamos assim, sobre uma posição natal. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha Marte entre 28 graus de Capricórnio e 9 graus de Aquário, esse ano teve 3 retornos, porque o Marte passou por ali 3 vezes.
Na verdade, o retorno que cobre o maior período é o último. Sempre a gente vai dizer em astrologia que um evento sucede o outro. Então, se tem um que é posterior, ele vai predominar sobre o anterior. Porém, durante o período em que, por exemplo, o Marte direto pela primeira vez teve um retorno, e depois o Marte retrógrado teve um retorno, são esses retornos pequenos que vão cobrir aquele período. Na verdade, quando ocorrem 3 retornos, isso também indica uma ênfase no significado do planeta. Quer dizer, ele tem, lógico, ele vai ter um período maior em que aqueles retornos vão ocorrer num número maior. Isso é só para mostrar que ninguém precisa fazer retorno de planeta à mão. No Solarify, ele vai mostrar, se entrar no Return, no Chart Return, ele vai apresentar essa tabela, onde aqui, no centro, ele além de indicar o Solar Return e o Lunar Return, as duas progressões, ele vai indicar Advanced Options. Clicando no Options, ele vai aparecer uma outra tela, onde vai poder ser escolhido o planeta que se quer retornado e a opção importante, isso também é válido para a Revolução Solar, é definir para quando você quer, se é o corrente, se é o próximo ou se é o mais próximo, né? Na verdade, nós vamos aqui falar de retornos de planetas visíveis, portanto, vamos até Saturno. Embora eu tenha tido conhecimento e um contato com um astrólogo argentino, já falecido, o Bonito, que criou uma técnica chamada de datas gêmeas, onde ele usava as revoluções de Netuno e de Plutão. Então, para a interpretação do retorno, como acontece também com a Revolução Solar, nós vamos começar primeiro e, antes de tudo, observando as condições natais. Foi de lá que o retorno saiu, é aquilo que vai ser desenvolvido. O retorno, na verdade, é uma atualização do planeta. Quer dizer, um desenvolvimento que vai promover uma atualização. Como em qualquer mapa astrológico, planetas junto aos ângulos devem ser a primeira coisa que a gente vai observar, porque eles vão ser incorporados imediatamente no significado daqueles planetas. Nós sabemos que ascendente, descendente, meio do céu são pontos de força de expressão para os planetas. Depois, a posição por casa, experiências e lições conectadas com a correspondente casa natal. Sem dúvida, também é importante considerar se houver uma casa com estélio, mesmo que o planeta não esteja lá dentro. Aquele assunto vai ter uma grande ênfase com relação ao significado do planeta. Se o planeta estiver lá dentro, como nós vamos ver em 2 exemplos aqui à frente, muito mais forte ainda. E também as casas regidas, onde a regência, sem dúvida, funciona mais quando o planeta tem analogia com as casas, com os assuntos das casas que ele rege. E os aspectos. Lembrando sempre que qualquer aspecto vai bater sobre o aspecto natal. Ele é básico, nunca vai ser retirado de lá. Então você não vai achar que uma pessoa que seja um Marte-Saturno vai ficar tão corajoso porque pegou um Marte-Júpiter. Então, é sobre, vai ficar um pouco mais expansivo, mas é um Júpiter sobre um Saturno. Né? E eles vão ser incorporados com facilidade se os aspectos forem harmônicos e com dificuldade se os aspectos forem desarmônicos. É muito importante observar, aliás, isso é válido para a Revolução Solar, Revolução de Planeta, Trânsito, Progressão, é regra para a astrologia. Observar se há uma repetição de alguma ligação natal. Se há uma desarmonia sobre uma desarmonia, por exemplo, uma oposição sobre uma quadratura, é mais estressante do que se no Natal não houvesse a quadratura. Em compensação, uma desarmonia sobre uma harmonia, uma quadratura sobre um trígono, vai ser uma oportunidade para uma melhora de condições para lidar. Ou seja, ele vai funcionar melhor.
Uma harmonia sobre uma desarmonia não vai ter a mesma fluidez. Um trígono sobre uma quadratura, ele vai dizer que vai haver um esforço maior para funcionar com aquilo, mas ele não vai ter a mesma fluidez de um trígono que não tem como base uma quadratura. E lógico, se há um trígono sobre um trígono, ou um sextil sobre um trígono, há um favorecimento maior e oportunidades para o desenvolvimento do planeta. A outra coisa também fundamental é a superposição, como também no caso da Revolução Solar, com o mapa natal. O mapa natal é a base de tudo. Então, é sobre ele que o desenvolvimento ocorre. Duas casas importantes, sem dúvida, vão ser sempre a casa 1 e a casa 10. A casa 1 como um caminho para expressar a energia do planeta retornado. E se o ascendente do retorno do planeta fizer conjunção com o astro natal, esse, do mesmo jeito que foi importante a gente considerar um planeta sobre o ângulo na própria revolução, na superposição, aquele planeta natal vai ser puxado e ele vai acabar participando da expressão do planeta retornado, como nós vamos ver em exemplos aqui. E também observar sobre que casa natal a casa 1 está sobreposta, porque os assuntos dessa casa natal vão estar envolvidos no caminho a ser utilizado. A mesma coisa para a casa 10, o que é objetivado, o que é esperado no sentido da exposição do planeta no mundo. Também, se o meio do céu estiver em conjunção com um planeta natal, ele vai ser puxado e vai fornecer informação quanto ao objetivo daquele planeta, né? E também a superposição da casa 10 vai indicar as que poderão estar mais visíveis no mundo. Sem dúvida, na superposição, além dos planetas puxados, não apenas por ascendente e meio do céu, mas também por descendente e fundo do céu, né, devem ser considerados, e também a conjunção de um planeta do retorno com um planeta natal, porque isso vai ligar os significados dos dois planetas no contexto dos assuntos das casas. Vocês vão perguntar, e os outros aspectos não podem ser utilizados? Podem, mas esse é o primordial. É importante seguir que a revolução do planeta, além de ser comparada com o mapa natal, ela deve ser comparada também com o mapa da Revolução Solar e também com outras revoluções de planetas. Vamos dar o exemplo, existem determinadas questões, a gente vai ver que para fazer uma observação, por exemplo, se você disser um acidente no caso de locomoção, pode estar envolvida a Revolução de Mercúrio e a Revolução de Marte. Então, aqui nós vamos ver, inclusive num exemplo isso, uma repetição natal, que vai aparecer na Revolução Solar e depois vai aparecer também na Revolução do Planeta. Então, o que estiver repetido em mais de uma revolução vai estar enfatizado. Que planetas escolher, se a gente tiver que escolher para fazer? É claro que eu digo assim, se você tem, por exemplo, um contrato para assinar, um negócio importante para fazer, é bom dar uma olhada na Revolução de Mercúrio. Se tem um novo empreendimento para fazer, é bom dar uma olhada na Revolução de Marte. Mas, de qualquer maneira, um planeta em destaque no mapa natal, por exemplo, um planeta dominante, um planeta isolado, um planeta com 5 aspectos, quer dizer, um planeta que se destaque, ele vai indicar que a pessoa é muito receptiva às vibrações daqueles significados daquele planeta. Por exemplo, é muito conhecido para nós que as pessoas que têm um Saturno forte têm ciclos de 7 anos, ou múltiplos de 7 anos. Então, esses planetas, efetivamente, claro, se for um planeta visível, a revolução será bastante interessante para saber como vai funcionar no período daquela revolução. E uma coisa que realmente eu descobri melhor, exatamente nesse livro da Celestial, é a importância do trânsito do planeta na sua própria revolução.
que vai, às vezes, aparecer mais do que o trânsito dele no mapa natal. Então, os contatos que ele vai fazer nesse mapa de retorno, primeiro, no cruzamento dos ângulos, sem dúvida, ascendente e meio do céu tem prioridade e podem ser pontos de virada, mas descendente e fundo do céu, nós vamos ver 2 exemplos aqui no descendente, a importância, né? Aspectos com planetas com os quais ele já está em aspecto no retorno. Por exemplo, o Mercúrio, que tenha uma quadratura com o Saturno, quando ele fizer uma oposição com esse Saturno, ele vai puxar o que está prometido pela quadratura, né? E também aspectos com planetas que estejam em conjunção a planetas natais. Quer dizer, se na superposição houver uma conjunção, o trânsito do planeta com relação àquele planeta vai ter relevância. Então, os retornos são importantes tanto para planejar ou para solucionar problemas. Por exemplo, se a pessoa tem um contrato para assinar, é bom dar uma olhada na revolução de Mercúrio. Se a pessoa tem uma atividade, até para começar uma atividade física, é bom dar uma olhada no retorno de Marte. E também, se você tem um problema para solucionar, você tem, por exemplo, uma associação para desfazer que depende de um contrato, depende de um distrato, é bom olhar a revolução de Mercúrio para não fazer aquele momento que não seja favorável. Então vejamos agora as revoluções dos planetas com um exemplo, só um que eu estou dando 2 exemplos para cada um deles. Mercúrio é o mais provável para ter 3 retornos, já que Mercúrio retrograda 3 vezes por ano, mas isso não significa que todos os anos a pessoa vai ter 3 retornos de Mercúrio. Ele é o mais provável, mas você pode passar anos tendo apenas um retorno de Mercúrio por ano, né? O retorno vai mostrar quais são as condições do processo mental dentro do contexto do mapa natal, se há ou não habilidade para aprender, para processar e transmitir informações, para negociar, para tomar decisões, como está a sua comunicação com as outras pessoas. Mostra também o potencial para movimento e coordenação motora. Então, vamos ver o exemplo primeiro de uma senhora que tem um Mercúrio na casa 6. Esse Mercúrio faz um trígono com Saturno e é o dispositor de Sol e Marte também na casa 6. E tem um sextil também com a Vênus. Nós vamos olhar primeiro a revolução do Sol, porque nós vamos ver que tem uma questão importante com Saturno e Sol angulares, e Netuno próximo do fundo do céu. Vamos observar aqui, já não é um ano tão favorável, e vamos observar que o Mercúrio está na casa 6, em oposição com a Lua na casa 12. Na verdade, este Mercúrio está retornado. O Mercúrio natal no grau 0 e o Mercúrio da Revolução no grau 6. Então, 3, perdão. Vamos observar aqui, a gente observa esse retorno pela superposição, retorno de Mercúrio, e observa também que o ascendente estava na casa 12, natal, e que o Saturno estava ali em cima do ascendente, que já não favorece tanto fisicamente. Agora vamos ver a revolução de Mercúrio. Na revolução de Mercúrio, nós vamos ver Marte no ascendente e Saturno no descendente, ou seja, Saturno está angular, como estava na Revolução Solar. Vamos ver que o Mercúrio, na casa 12, sem aspectos, faz apenas uma quadratura com os nodos lunares no eixo 2, 8. Ora, o Mercúrio na casa 12 não é bom para a comunicação, ele pode ser muito bom para refletir, para meditar, para fazer um diálogo interno, e também não é bom para a locomoção. Então, o que nós vamos observar na superposição
que a gente vê também que tem um Júpiter no meio do céu. O meio do céu caiu sobre o Júpiter da casa 4, que sem dúvida é uma ajuda, mas havia um objetivo efetivamente de expandir comunicações, de expandir contatos. E o que aconteceu quando a conjunção de Mercúrio e Saturno, no ano passado, mais no final do ano, em novembro, chegou exatamente no grau do descendente e fez quadratura com os nodos, ou seja, o Mercúrio ativou uma quadratura que ele já tinha no seu próprio retorno. Esta senhora teve um acidente de locomoção que a deixou paralisada por 2 meses. Vênus, uma revolução por ano, menos provável 3, porque Vênus está retrograda cada 1 ano e 7 meses. O retorno vai mostrar como a atividade social e as relações afetivas serão abordadas no período, o que está sendo buscado nas relações, o tipo de pessoa por quem há atração, o que propicia prazer, como isto poderá ser obtido, por exemplo, a casa de Vênus, onde a pessoa espera encontrar relações prazerosas e compatíveis, e, sem dúvida, eventos sociais ou afetivos significativos costumam aparecer na revolução de Vênus. Nós vamos ver aqui primeiro, foi até o mapa que eu apresentei ontem, na apresentação junto com o Eduardo Gramaglia, de uma pessoa que tem uma Vênus em Áries, na casa 3, em conjunção ao Sol, trígono com Urano, na casa 7, e quadrada com Marte, dispositor de Sol e de Vênus, na casa 6. Na Revolução Lunar, na Revolução de Vênus, de 2016, nós vamos ver a Vênus na casa 5, em conjunção com Urano. Portanto, é uma conjunção, não é um aspecto harmônico, mas ele seria sobre um trígono. E essa revolução mostra também uma Vênus quadrada com Plutão. Na verdade, o trânsito que a pessoa estava vivenciando vai aparecer na revolução de Vênus, e um Sol no descendente. Ou seja, a busca de uma relação prazerosa. Essa senhora estava num relacionamento e havia um interesse em saber como se desenvolveria aquele relacionamento, que deveria chegar a uma finalização esperada por ela positiva. Então, o Sol no descendente reforçava que havia uma questão importante de relacionamento. Quando a gente faz a superposição, a gente observa que o meio do céu estava em cima de Urano na casa 7, que ela tem no mapa natal. Então, ela estava num trânsito de Plutão e o meio do céu sobre Urano, quer dizer, ela tinha como objetivo, na verdade, que aquela relação se concretizasse, que ela pudesse mudar para outro país. Mas a mudança que aconteceu, infelizmente, foi um corte e uma finalização da relação. Vamos ver um outro exemplo, esse também bastante interessante, de um senhor com uma Vênus em Leão na casa 3, em conjunção com a Lua, fazendo quadratura com Netuno na casa 6 e em trígono com Júpiter na casa 7. Uma casa 4 muito forte, que esse senhor tem, um estéreo aqui na casa 4, Marte, Plutão, Sol, Urano, Mercúrio, né, cuja Vênus é a dispositora, porque eles estão ali em Libra. E vemos, no ano passado, uma revolução de Vênus que vai apresentar uma ênfase na casa 5. Então, Vênus, Lua, Marte, Mercúrio, um Plutão no meio do céu, Urano na primeira casa em oposição com Júpiter. Ora, havia uma ênfase muito grande em questões prazerosas, em questões afetivas. Em geral, essa casa 5 forte indica que a pessoa está muito aberta para conhecer outra pessoa, se as condições não estão ocorrendo de uma forma prazerosa. Este senhor, na verdade, estava no seu 2º casamento e conheceu uma pessoa por quem ele se encantou perdidamente. Ele deixa a família, mas volta para a família
e fica naquela grande questão. Vamos ver o que aconteceu na superposição. O descendente, quer dizer, Plutão estava no meio do céu, e o descendente sobre a conjunção Sol-Urano lá de casa 4. Então, tinha indicações de mudanças, de novidades. O que acontece é que quando Vênus, por trânsito, chegou no trígono com Júpiter de casa 7, ou seja, repetindo o aspecto que ela já tinha no mapa natal, ele deixa a família e vai morar com a moça. Mas teve mais, não acabou aí. Quando Vênus chegou no sextil com o Júpiter natal, eles se casaram numa super festa de casamento. Então, o evento estava marcado ali na revolução de Vênus. Marte, uma revolução a cada 2 anos. É claro, como eu falei, esse ano, pessoas que estivessem nessa faixa de 27 Capricórnio até 9 graus de Aquário, podem ter tido 3 revoluções. O retorno vai mostrar como agir e dirigir a energia de Marte, o que fazer para estar ativo e assertivo, como a ação vai ser utilizada para ir atrás do que a pessoa quer, para estabelecer e manter a própria individualidade. Também vai mostrar o potencial para atividades que requeram força física e resistência. Então, por exemplo, desportistas sempre deveriam observar as suas revoluções de Marte. Vejamos o exemplo de uma senhora de 78 anos, que tem um Marte muito forte, com um histórico familiar complicado, no fundo do céu, ponta de uma quadratura T, com Vênus em Escorpião e com Urano na casa 6. E a revolução solar desta senhora, Marte não está retornado não, mas ele está numa posição importante, porque ele está ainda numa faixa que a gente diz de primeiro plano imediato com relação à revolução solar. Nós vamos ver a revolução, a repetição da oposição de Vênus com Urano, Vênus pela casa 1, o que é importante, porque ela é a regente dessa revolução solar, em cima o ascendente em Libra, né? E o que tinha de favorável nessa revolução? Uma conjunção Sol-Júpiter na primeira casa. Na revolução de Marte, Marte aparece no meio do céu, fazendo quadratura com o ascendente e fazendo um trígono com o Júpiter, né? Esse Marte no meio do céu, normalmente a pessoa está ligada aos seus objetivos, muito disposta a agir pelas coisas que ela realmente quer. Vamos observar que a Vênus está na casa 9. Vênus é regente do ascendente da revolução de Marte em Touro. Vênus está na casa 9, em conjunção com a Lua e também fazendo quadratura com Urano. As revoluções de Marte, elas têm uma característica de poderem ter mais indicação do potencial de acidente quando elas tiverem, como aqui, o Marte fazendo quadratura com ascendente, o Marte fazendo quadratura com Urano, o regente do ascendente fazendo quadratura com Urano, ou Urano no ascendente, ou na superposição o ascendente sobre Urano, que é o que nós vamos observar aqui. O ascendente sobre Urano na casa 6. Na verdade, essa revolução de Marte foi observada porque essa pessoa já estava com algumas direções com indicação de potencial de acidente. Sol na 3, quadrado com Saturno na 6, pela secundária. O Sol primário, quadrado com Urano na 6. O Marte por arco solar em oposição ao Sol. E, apesar de todos os avisos, na verdade, quando Júpiter, por trânsito, fez quadratura com Marte natal, essa senhora teve um acidente grave, onde ela levou 18 pontos e teve que fazer 2 cirurgias. Felizmente se recuperou. As revoluções de Júpiter e Saturno, planetas sociais. Eles têm
duas questões específicas. Primeiro, são considerados mais importantes porque existem em menor número. E esse eu estou dizendo, a gente vai encontrar alguns astrólogos que vão fazer as revoluções de Júpiter e de Saturno. A primeira questão é a observação do planeta mais elevado, porque isso é importante, por exemplo, no mapa, quando a gente olha questões profissionais, e como eles são os dois sociais para as questões no mundo, efetivamente observar quem é esse planeta mais elevado, em que condições ele se encontra. Em geral, a entrada da Revolução Solar corresponde a um período de transição, fechando uma fase e abrindo outra fase. Nós não vamos fazer isso aqui, mas idealmente a revolução anterior deve ser avaliada. Quer dizer, a pessoa está fechando um determinado período, como foi aquele período? Que é você avaliar como aquela revolução se apresentou, quer dizer, como aquele período daquele planeta se apresentou para a pessoa. Isso é mais difícil nos retornos de Mercúrio, Vênus ou Marte, mas para Júpiter e Saturno sempre vale a pena. Então, o retorno de Júpiter, um a cada 12 anos, a entrada da revolução coincide com o aumento de fé e esperança, ou seja, esse é o trânsito de Júpiter em conjunção com o Júpiter natal. O retorno é que vai mostrar se há potencial para expansão, para favorecimento material e para consciência social. Se o Júpiter estiver forte e bem colocado, ou estiver, como a gente vai ver nesse exemplo, dentro de um estélio, o retorno já começa com oportunidades e aumentos das atividades promovidas pelo planeta. Na verdade, como a gente viu também no exemplo ali de Marte, quando o planeta retornado está forte, sem dúvida aquele retorno será mais impactante quando ele está sobre um ângulo, né? Então, vamos ver o exemplo dessa senhora que está terminando esse retorno de Júpiter, que eu vou mostrar, porque ela tem o Júpiter em 1 grau de Sagitário, entre Marte e Júpiter na casa 2, e que em 2006 aparece um retorno com um estélio na casa 9, Vênus no meio do céu, Sol, Júpiter, Marte, Mercúrio. Isso vai indicar que, na verdade, digamos assim, questões afetivas vão estar presentes nesse retorno, com essa Vênus no meio do céu, né? E só que tem uma questão. O Júpiter está em conjunção com Marte, igual ao mapa natal. Porém, esse Júpiter-Marte faz quadratura com Saturno na casa 6, o que já vai dificultar essa expansão. Não quer dizer que ela não possa acontecer, mas pode demorar ou pode dificultar. Quando nós vemos a superposição, nós vamos ver que nós temos uma casa 9 forte também pela superposição ao mapa natal, sobre a 2 e a 3. E observamos também que tanto Vênus como Marte também estão retornados. É porque a gente não tem tempo aqui agora, mas o ideal seria, na hora de apresentar, fazer conjunto o retorno de Júpiter com o retorno de Vênus e de Marte, para ver como ele começava. Na verdade, ele começou com uma viagem ao exterior para um curso de 1 mês. Praticamente assim, na verdade, quando a pessoa chegou, ela já estava com aquela ideia ali à frente. E depois disso, apareceram oportunidades de questões afetivas com estrangeiros. Um primeiro estrangeiro, tudo no Brasil, não foi fora do Brasil não, mas um primeiro estrangeiro com o qual a pessoa teve 2 filhos. E um segundo estrangeiro que não demorou muito tempo, e com um terceiro estrangeiro com quem ela batalhou até agora para efetivamente conseguir definir essa relação.
Então, foram mais ou menos uns 6 anos. Também o senhor tinha acabado de se separar de um casamento de 25 anos, até resolver todas as questões, mas acabou se realizando. Finalmente, o retorno de Saturno, um a cada 29 anos. No retorno de Saturno indica que a realidade vai ter que ser encarada. O retorno vai indicar quais são as medidas a serem tomadas para construir fundações visando o estabelecimento de segurança, credibilidade, reconhecimento e respeito social e profissional. Nós sabemos o quanto o primeiro retorno de Saturno é importante como divisor de águas na vida, construção, final da construção da personalidade, mas aqui nós vamos ver um segundo retorno na verdade. Vamos voltar ao primeiro mapa que nós vimos, o retorno de Mercúrio, porque a pessoa tem um Saturno importante, um Saturno no meio do céu, fazendo trígono com Mercúrio e fazendo quadratura com o Sol na casa 6. Uma pessoa bastante profissional, bastante competente, bastante esforçada com relação a isso, ainda mais com um complemento de casa 6 forte, isso ainda fica mais enfatizado. Segundo o retorno de Saturno, Saturno em conjunção ao Sol e Mercúrio, ou seja, repete a ligação natal com Mercúrio e com o Sol. Qualquer retorno de planeta em conjunção com o Sol também se torna mais relevante. É como se aquele planeta tivesse uma ênfase maior para a integração com relação à própria individualidade. Então ele vai ser trabalhado com mais força. Então esse daqui é um retorno em que a gente vai ver o Saturno também em conjunção com o Sol no fundo do céu. Porém, quem está no meio do céu é Urano. Urano em oposição a Saturno, Sol e Mercúrio. Isso promete falta de estabilidade, mudança e o potencial de finalização de alguma condição profissional com esse Saturno no fundo do céu em conjunção com o Sol. Na verdade, essa pessoa já tinha pensado que já estava aposentada, voltou a trabalhar, já vinha pensando durante esse retorno de Saturno se ela não deveria realmente parar com aquele trabalho. Mas continuou trabalhando, como eu falei, uma grande ênfase no profissional e no trabalho. E quando nós fazemos a superposição, nós constatamos que o ascendente bateu sobre o Marte e o Sol da casa 6. Ou seja, haveria questões de saúde física nesse retorno e haveria decisões que teriam que ser tomadas. Também um caminho era para decidir com relação àquelas questões profissionais. Quando o Saturno, por trânsito, chegou praticamente em cima do descendente, 2 graus, mas na oposição exata ao ponto médio Sol e Marte natais, que o ascendente estava sobre eles, essa pessoa recebeu o comunicado de que ela seria demitida. Então, aí, se vocês observarem, vocês vão ver aqui que, na verdade, não tinha chegado ainda a quadratura de Saturno com Saturno, mas ele chegou num ângulo. E, como eu falei, embora ascendente e meio do céu sejam os mais importantes, mas, na verdade, a gente vai ver que descendente e fundo do céu também são relevantes. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês.